primeira coisa que eu preciso que você diga é o seu nome completo e que você autoriza a gente a utilizar as suas imagens neste documentário. Manuel Messias Mendes Almeida, CPF 143, o resto eu não falo, está autorizado, sem problema nenhum. Beleza. Messias, eu queria saber quando que você chegou em Maringá com a sua família e como que vocês souberam da cidade de Maringá e como é que foi a chegada, o que que vocês encontraram na cidade? Olha, meu pai veio, eu sou do interior da Bahia, na região, uma cidade chamada Pintadas, que fica a 80 quilômetros de Feira de Santana. E naquela época, aquele processo da diáspora nordestina, os baianos, os pais de família, toda a época de colheita vinha para o Paraná para colher café e ganhar um dinheirinho extra. E depois voltava para lá e ia tocar a roça, conseguia comprar alguns jegues, alguns cavalos e tal, com o dinheiro ganho aqui. E meu pai veio em 58, então eu estava com 8 anos, e aí quando foi em 1960, ele estava tocando café aqui em Santa Cruz do Monte Castelo, numa fazenda chamada Fazenda 60 Alqueires. E aí ele não podia largar o café para ir buscar a gente. Então tinha um primo meu que trabalhava com ele e ele encarregou esse primo de ir lá buscar a gente na Bahia. E para vir para cá, a gente precisava vender os trem, que a gente falava, né? Vendia os trem, aí vendeu um sítiozinho que a gente tinha, vendeu para um tio, um irmão da minha mãe, para juntar o dinheiro para vir. E aí saímos de lá em dezembro de 1960, no começo de dezembro, e aí viemos para Ipirá, de caminhão, depois fomos até Itaberaba, que era onde a gente pegava o trem para vir para cá, que o trem... Aí chegamos em Itaberaba, tinha caído uma barreira do trem, uma cidade lá perto, e o trem ficou uma semana sem sair da estação. E aí o dinheiro foi acabando, aí o meu primo falou, nós vamos ter que voltar para Pintadas, né? Não tem jeito, o trem não... Aí voltamos para Pintada, aí sobrou mais alguma coisinha para vender, vendemos, e depois, passado uns 2 meses, aí voltamos. Só que aí por Feira de Santana. Aí voltamos por Feira de Santana e aí pegamos o trem em Feira de Santana e viemos para o Paraná. Demoramos 7 dias para chegar em São Paulo, na estação Sorocabana. E depois ficamos mais um dia na estação Sorocabana, depois pegamos o trem para o Paraná. Só que a viagem, como uma viagem longa, é muito tumultuada, porque vai tendo queda de barreira no caminho, você vai fazendo baldeações, né? Que na linguagem chique da aviação como é que fala? Não é a baldeação, é a escala. Não era escala, era a baldeação. Você saía de um trem e ia para outro. Em alguns lugares onde tinha queda de barreira, você tinha que sair do trem, pegar as malas com aquela criançada e andar aí 1 quilômetro, às vezes até 2 quilômetros a pé para pegar o trem no outro lado da barreira caída. Vocês já vieram direto para Maringá? Viemos direto para Maringá com a referência, porque a gente tinha uns primos que moravam aqui na Vila Operária, e a gente ia ficar uns dias aí até ir para Santa Cruz do Monte Castelo. E aí fizemos em Sorocabana, na estação Sorocabana, ficamos 1 dia e meio, 2 dias, pegamos o trem para vir para o Paraná. Aí chegamos aqui, o dia não me lembro, mas foi no final de dezembro de 1960. Descemos aqui na estação ferroviária. E aí quando a gente desceu aí, tinha aqueles agentes, né? Agentes que fica te pressionando para ir pro hotel aí e tal. Mas aí esse primo nosso já sabia que a gente ia chegar e já estava esperando, né? Estava esperando com a Kombi. E a gente embarcou na Kombi e fomos para casa dele. E ficamos lá hospedados. Qual que é a lembrança que você tem daquela Maringá de dezembro de 1960? A sua primeira memória que vem da cidade? A primeira memória é que quando a gente chegamos na rodoviária, não era essa rodoviária nova, né? Era outra, era uma rodoviária diferente e atrás tinha a ferroviária onde a gente desembarcou. Era uma região, não tinha asfalto, era tudo barro. Felizmente quando a gente chegou não estava chovendo, mas logo que a gente chegou na casa, 2 dias depois começou a chover. Aí era o barro, né, pesado, limpador de pé, aquelas coisas todas, né? E depois a gente foi tomando contato, ficamos uns dias aqui, aí eu comecei a sair ali pela Vila Operária, andar, né? E era tudo barro, Avenida Brasil, né? Era tudo barro, até aqui, quase na São Paulo, aqui não tinha... E Messias, você tem uma história interessante, porque você começou no meio do jornalismo praticamente criança, né? Quando você entrou na Folha do Norte do Paraná como contínuo. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que se deu essa sua entrada na Folha do Norte do Paraná?
Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu era engraxate, engraxava aqui em frente ao Banco Nacional, que hoje é a agência aqui da Caixa Econômica. E aí tinha um parceiro meu que engraxava junto comigo, e ele engraxava na República do Grêmio, aquele Grêmio esportivo, do Zé Garoto, do Roderley. E era aqui chamava na República do Seu Teodósio, aqui na Anel Martins, ali onde é a Caixa Econômica, o fundo da Caixa Econômica. E ele engraxava sapato lá. E um dia ele falou, você precisa me ajudar lá, que tem muitos sapatos, chuteiro de jogador para engraxar. E aí eu comecei a engraxar na República do Grêmio, do Seu Teodósio. E nessa República, que morava o Zé Garoto, morava o Oliveirinha, eu engraxava sapato desse povo todo. E tinha uma agência da Transpress. Porque nessa época tinha dois jornais em Maringá, que era o jornal, o jornal, que é hoje o Jornal do Povo, e a Folha do Norte, que as notícias estaduais, nacionais e internacionais, elas contratavam dessa agência da Transpress, que era feita na base da Rádio Escuta, né? A dona Geni, que era a dona da Transpress, era ex-mulher de um capitão do Exército, e que trouxe a Transpress de Curitiba para cá. E ela morava no Palace Hotel, mas a agência dela funcionava ali na República. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, eu tenho um monte de sapato para engraxar, você não quer engraxar não? Eu falei, engraxo, tem uns que são brancos. E eu falei, só que eu não tenho aquela tinta branca. Eu falei, eu compro para você. Aí ela comprou a tinta branca, o Arvaiado, né? E aí desceu aquele monte de sapato, fiquei quase 2 dias engraxando. Quando eu terminei de engraxar, que entreguei o sapato para ela, que ela me pagou, ela falou, eu estou precisando de um menino para levar as notícias no rádio e tal, você não quer trabalhar comigo não? Aí eu falei, quero, meu sonho era largar a caixa, né? Aí ela me chamou lá, falou assim, quanto é que você quer ganhar? Eu pensei, falei assim, acho que eu vou pedir uns 3 contos, nem lembro como é que era a moeda da época. Se ela me pagar, eu tô feito. Eu falei, 3 contos, tá bom? Ele falou, eu te pago 5. Pô, aí não precisa mais nada, né? Aí comecei a trabalhar lá. E aí começou o meu contato com as redações. Aí eu comecei, levava os noticiários de hora em hora nas rádios, era Atalaia, Difusora, Atalaia era aqui na Duque Caxias, Difusora era no Edifício Peralta. E trazia na Rádio Cultura, que era aqui na esquina, e na Rádio Jornal, que era na esquina também, que hoje é a rádio do Pinga Fogo, né? E aí, e depois, no fim da tarde, juntava aquele pacote de notícias e eu levava nas redações, na Folha do Norte e no Jornal. E a Transpress saiu da Rádio Difusora e foi para o fundo da Rádio Cultura aqui. Ficou aí, a gente começou a trabalhar aqui no fundo da Rádio Cultura. E foi aí que eu comecei a tomar contato com o pessoal de rádio, comecei a assistir aquele programa do domingo, Maringá se Diverte, os programas sertanejo, Coronel do Rancho. E aí eu vim assistir o Clube do Caçula, da tia Sônia. E aí eu, domingo, como eu trabalhava até sábado, e aí domingo eu não tinha o que fazer, eu já era quase que um funcionário, eu entrava de graça, que era pago, né? Aí eu vinha assistir, vinha de manhã ao Clube de Caçula, depois ia em casa almoçar, ia lá na favela e assistia aquele programa da tarde sertaneja. Vi, por exemplo, duplas famosas ensaiando, e tipo, tinha um Carreiro e Pardinho, Zique Zé, que essas duplas todas eu via, os caras ensaiavam, ficava ali vendo, babando, né? E vendo, e depois assistia o programa à tarde e ainda ficava à noite no Maringá se Diverte, que era apresentado pelo Manicardi, o Inhojuca. Dessa etapa, para você entrar na Folha do Norte, foi rápido. Pois é, aí eu vou chegar lá. Aí o que aconteceu? Aí a Transpress faliu, fechou. A dona Geni foi embora para Curitiba e eu me vi desempregado. Eu falei, eu não vou voltar a engraxar. Como eu já tinha um conhecimento nas redações, e aí um dia eu cheguei humildemente na redação da Folha do Norte, que o pessoal já me conhecia, porque todo dia eu estava lá, e falei para o seu Ives Lagoano Pacheco, que a Transpress tinha fechado e que eu precisava de um emprego. Aí ele virou para mim e falou, olha, então, eu vou te dar uma missão, se você cumprir, você está empregado. Você vai comprar um cachimbo para mim, se eu gostar do cachimbo, você está empregado. Aí eu fui na livraria Iracema, contei o drama para o Hermenegildo Gomes de Castro, cearense. Aí ele se comoveu, né, a solidariedade nordestina, e falou, então eu vou te dar um cachimbo que ele vai gostar e você vai ganhar um emprego. Aí ele preparou o cachimbo, botou na caixa, embrulhou no pacote de presente. Eu falei, então o senhor manda a nota que depois ele vai mandar. Não, disse que é um presente meu. Cheguei lá, entreguei para o seu Ives, ele tirou, botou o fumo, fumou, deu uma baforada. Falei, gostei do cachimbo. Quanto é? Falei, não, o senhor Hermenegildo disse que o senhor não precisa pagar não, é um presente dele. Está empregado, comece amanhã. Aí eu comecei no dia seguinte como office boy da redação. Era office boy, eu ia comprar cigarro para um, ia depositar dinheiro para outro na conta, ia na casa de outro levar alguma coisa para a família. E eu fazia isso, ia na casa do Assis, ia na casa do Borba Filho, que era editor de esporte, que virou técnico de futebol, morreu há poucos dias atrás. Por favor, para o seu próprio Ives, né? Eu pedi, na época tinha os irmãos Serra, eu pedi o Ismael Serra, depois veio o Serrinha, o Wilson.
que começou na expedição do jornal. E aí eu comecei a ajudar ele também na expedição, porque eu era pau para toda a obra. Depois o Serrinha começou a fazer o amadorismo, que era uma coluna. Aí o Serrinha foi para Tibagi. E aí quando o Serrinha foi para Tibagi, eu pedi para ele interferir junto à de Assis para eu fazer a coluna, no amadorismo. Porque eu ficava nas horas vagas na redação escrevendo, né? Mostrava os textos para algum, meio constrangido. Aí um Borba olhava, não, acho que leva jeito, não sei o quê. E aí eu comecei... E você tinha relação com o Dom Jaime ali? Não, nenhuma. O Dom Jaime ele não frequentava ali? Não, o Dom Jaime só a presença do Dom Jaime era uma presença era ausente, né? Era o Tito esperando Godot, né? Todo mundo ali esperando o Dom Jaime chegar para dar alguma ordem, para dizer que isso não podia publicar. Foto de Miss, por exemplo, de biquíni não podia publicar. E uma série de... Ele tinha as orientações. Eu sabia que, apesar de que o jornal não era mais dele, que tinha sido arrendado pela Dutra e Assis, né, nessa época, mas ele é que dava as cartas, né? Mas de vez em quando ele ia na redação com aquela batinona preta e tal, todo mundo beijando o anel, aquelas coisas todas. E eu lembro que uma vez nós fomos num churrasco aniversário da Folha do Norte, na chácara do Reco, que era uma sapataria que tinha aqui lá na Barranca do Ivaí. Teve um churrasco e ele foi vestido a caráter, de batina e tal. Eu tenho até uma foto que aparece o pessoal tudo sem camisa e tal, e ele atrás de batina, né? Eu não sei onde é que está essa foto, mas está em casa, tem que procurar, né? Messias, eu queria que você falasse um pouquinho do Dom Jaime em relação à política. O que você se lembra? Ele se envolvia nos bastidores nesse seu início do jornalismo? Você se lembra de alguma coisa dele participar dos bastidores políticos? Eu lembro que a informação que eu tive da participação dele foi na eleição do Saíde, porque como o Saíde era cursilista, que era aquele cursilho que era ligado à Igreja Católica, ele se empenhou pessoalmente na eleição do Saíde contra o Silvio Barros. Não era contra o Silvio, não. O Silvio disputou com o Adriano na PE. Mas eu sei que ele se empenhou para ajudar a eleger o Saíde. Mas eu sempre soube que ele tinha participação direta, ele tinha os candidatos da preferência dele, era um pouco de bastidores assim e tal, mas na campanha do Saíde eu sei que ele se empenhou pessoalmente, participando das reuniões, dando palpites, aquelas coisas todas, né? Legal. Eu queria que você falasse também, Messias, porque nesse período que você entrou na Folha do Norte e tal, você morava com os pais na favela Cleópatra, né, na região do cemitério. Como é que era essa favela? Como é que era morar nesse local? Preciso de detalhes desse espaço. Ali era o seguinte, ali eram ranchos feitos de lâminas, sabe aquelas lâminas? E e quem morava naqueles ranchos comprava os ranchos, quer dizer, não era a propriedade, comprava o rancho, né? O direito de morar ali. Era uma área que ninguém nem sabia de quem era o dono dos terrenos. Como era esse cara sair aqui? Porque ele vai e volta, vai e volta. Desculpa, vou fazer de novo a pergunta, tá, Messias? Tá. Nesse período você morava com os pais na favela Cleópatra, na região do cemitério. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que era residir nessa região. Você falou que era um rancho de lâminas de madeira, como é que era? Bom, primeiro é o seguinte, quando a gente voltou lá da fazenda, 60 ao lá do Monte Castelo, a gente foi morar ali perto do João 23, que na época era Anita Garibaldi, num rancho também de lâmina. Era uma coisa que estava meio desocupado, a família tinha saído. Era a tal da colônia do Morvan, né? Era perto do Morvan, eu não sei se pertencia a ele. E aí depois o meu pai foi nessa favela, soube que tinha um barraco lá para vender, e ele foi lá e comprou esse barraco. E aí a gente foi morar nesse barraco, na Cleópatra. Só que todo ano, época de colheita de café, a gente saía, alugava o barraco, ou às vezes até vendia, e ia para esse sítio colher café. Então nós fomos uma vez para Nova Esperança, num sítio, ficamos uma temporada lá, depois voltamos para cá, e aí a pessoa que tinha alugado desocupou, nós voltamos a morar e fomos para um sítio aqui perto de Mandaguari, depois voltamos para cá, e na terceira vez que a gente saiu para ir para um outro sítio em Mandaguari, aí já não deu mais para ocupar esse rancho, porque a família não quis sair e tal, mas ele acabou comprando aí com o dinheiro. Meu pai comprou um do lado. E nesse nós fomos morar e ficamos até por muitos anos. Ali nasceram 2 irmãos meus, né? Inclusive esse que trabalha na Câmara, que é o Antônio, né? E como é que era a favela? Eram vários barracos? Eram vários barracos, eu não sei quantos, porque ele começava lá embaixo, perto do frigorífico central,
ficava ao lado da colônia de Frigorífico Central, onde vários moradores daqueles barracos trabalhavam, os que não tinham casa na colônia trabalhavam lá e moravam nos barracos, e ia até aqui perto do cemitério. Mas os barracos, eles não eram um perto do outro, eram espaçados, né? Tinha vários terrenos ali, então eu não tenho ideia de quantos barracos tinha ali, mas eram muitos. E a gente tinha alguns vizinhos, o mais próximo de nós, por exemplo, ficava daqui lá naquela parede, uns 100, 200 metros, não era tudo espaçados não. E esses barracos eram um problema, porque quando chovia você tinha que sair para fora, que molhava menos, né? E onde a gente morava, por exemplo, de vez em quando dava aquelas correção de formiga, né? E a gente estava na cama e de repente tinha que sair correndo, né? E aí a minha mãe aproveitava a cinza do fogão para jogar para espantar as formigas. E cansamos de ficar até amanhecer do dia. E o chão era de terra? Era de terra, era terra batida. E quando chovia, às vezes passava até enxurrada dentro de casa. Acontecia muito isso, né? E você se lembra assim de ter ratos? Rato não, mas barata tinha muita. É. Rato eu não lembro não, mas barata tinha muita barata. E aí perto do barraco onde eu morava, foi construído um campo de futebol do time do Frigorífico Central. Eles fizeram ali um campo que tinha um terreno grande, era de terra batida, mas com gols, pintados, faixa, e eles disputavam campeonato amador. E tinha jogos quase todo domingo, o time do Frigorífico Central era um time muito bom, e o nosso barraco ficava do lado, de vez em quando batia a bola ali, quebrava as lâminas, era um drama, mas aí não podia fazer nada, né? Era um problema sério. E a gente, moleque, também aproveitava para jogar naquele campo. A molecada jogava de noite, brincava de salva, era uma loucura. Tinha briga, tinha roubo, era perigoso? Roubo não droga, tinha. Olha, roubo não tinha e briga era muito difícil acontecer. Eu lembro de uma vez que teve uma briga muito feia, mas que foi armada num bar lá na Cerro Azul, entre dois grupos. Era um grupo de moradores, um pessoal mais abastado, e de favelados que frequentava lá, e parece que o pessoal não gostava muito. Aí começou a haver uns atritos e houve uma briga, e veio aquela briga na rua, aquela coisa toda, e até chegar o 28 para botar fim naqueles troços. Na favela, Messias... Foi a única vez que eu lembro de briga feia que teve lá mesmo. Na favela existia algum tipo de comércio, assim, para atender o pessoal que morava na favela, um barraquinho de uma venda, nada? Não. Tinha nas proximidades, ali na Avenida Beckman, por exemplo, tinha vendas do outro lado, aquelas vendinhas que às vezes a gente até comprava, marcava na caderneta, né? Mas dentro da favela propriamente, não tinha. Como é que Maringá via a favela, Messias? Você morava na favela, você era estigmatizado, as pessoas não gostavam de... Eu não chegava a ser estigmatizado porque eu tinha tanta vergonha que eu não falava que eu morava lá. Quando alguém me dava carona para ir para casa, eu chegava ia ali pela Champanhar, chegava perto, não, por aqui, aí eu moro aqui. Aí descia ali e ia a pé. Aí tem um caso interessante que quando eu conheci minha mulher, a família dela tinha vindo de Cornélio Procópio, morava na esquina ali do Itiberê, né? E aí eu comecei a namorar ela e a família dela descobriu, e não queria que eu namorasse ela, porque ela falou, vai casar com um favelado. Mas sabe como é que é? Ela se apaixonou por mim, não sei porquê também. Aí eu também, aí a gente acabou namorando, rapaz, e ela houve muita resistência. Depois eu quebrei essa resistência, porque comecei a chegar mais, aí falei que não era nada disso. E com o tempo a gente acabou mudando da favela, meu pai acabou vendendo o barraco para o seu Andrade, que era aquele professor de judô, que ele tinha uma fábrica de refrigerante ali. Só que ele vendeu os direitos, ali era um uso capião sem legalizar, né? Aí como ele chegou e ele disse que tinha comprado aquela data lá e tal, aí ofereceu um dinheiro para a gente sair. Aí foi quando meu pai alugou uma casinha bem modesta aqui na Vila Operária, que para nós parecia um palácio. A gente foi morar numa casa que já tinha assoalho. Ali, rapaz, era uma maravilha, né? Que foi na rua Vidal de Negreiros, uma coisa assim ali na... Messias, o primeiro prefeito a intervir de fato nas favelas de Maringá e ocupações irregulares foi o João Paulino. Na primeira e com maior intensidade na segunda gestão. Como que você se lembra desse processo de higienização social e houve amparo para as famílias que o João Paulino tirou de lá? Não, o que eu lembro é que eles começaram a pressionar os favelados, inclusive mandando avisos, né, para sair, que tinha que sair, porque uma hora ia ser tirado e tal, e ninguém saiu. Aí ele começou a pressionar, derrubando alguns barracos logo no início com motoniveladora. Eu, por exemplo, assisti a derrubada de um barraco que juntou aquele monte de gente protestando e a motoniveladora veio com tudo. A família teve mau tempo de tirar algumas coisinhas de dentro
e a motoniveladora passava por cima daquele barraco e era aquela chuva de barata no chão, aquela loucura toda, né? E depois derrubaram mais um ou dois barracos, e como houve muita manifestação, muita reação, houve muita repercussão negativa, e pararam com aquilo, né? Pararam, mas depois a gente ficou sabendo que muitas famílias, eles conseguiam convencer na base da pressão, botar num caminhão caçamba e levar aqui para Guadiana. Isso era o que corria, eu não sei se isso é fato ou não, mas a gente ouvia, essa conversa corria lá, né? Mas como eu morava muito lá embaixo, lá, já perto do Fico Central, então ela veio de cima para baixo, não chegou quando chegou lá eu já tinha saído, né? Então depois eu acabei nem sabendo como é que foi depois o fim da favela, porque muita gente foi vendendo seus direitos, outras pessoas foram comprando, foram construindo casa, e ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Mas houve sim esse problema. E curiosamente, só para completar, curiosamente, na eleição municipal, acho que de 96, aquela que o Jairo se elegeu, né? Eu assessorava o Joel Coimbra. E a gente, uma vez por semana, a gente se reunia no final dos comícios, depois dos comícios à noite, no cartório do Antônio Fassi, falecido Antônio Fassi. E tinha alguns prefeitos, ex-prefeitos, que eram espécie de conselheiros e orientadores da campanha, entre eles João Paulino e o Dr. Said, os dois, né? E aí eu lembro que um dia a gente estava sentado, conversando ali, tomando um café ali, já umas 1h30, 2h da manhã, e aí surgiu o assunto da favela. Coincidentemente, eu estava sentado do lado do Dr. João Paulino. Aí eu brinquei com ele, falei, Dr. João Paulino, você vê como o mundo é pequeno, né? Eu falei, por quê? O senhor sabia que eu morei na favela e que eu assistia a motoniveladora destruindo um barraco lá e tal? Você morou lá? Eu falei, morei. Eu falei, como é que o mundo é pequeno? Ah, mas aquilo ali foi preciso, que Maringá estava crescendo, não podia continuar aquilo. Mas aí eu não entrei em discussão, não. Eu falei, historicamente, pode até ser que teve algum papel, né, e tal, mas foi muito sofrido, viu, Dr. João Paulino? E os moradores da favela não gostavam do João Paulino. Não. Como é que era a reação deles? O João Paulino nem visitava a favela, né? Não, o pessoal, mas só que o contato do João Paulino, que era o João Nicomedes, né, que era uma espécie de braço direito, e ele que fazia a intimidação. Então quando o João Nicomedes aparecia, o pessoal ficava apavorado, né? Porque a figura dele já dava para subentender que ali tinha coisa violenta para acontecer, né? Então a gente tinha muito medo, né? Mas o João Paulino mesmo, você não tinha contato, ele não ia, as coisas que se falava dele eram as piores possíveis, né? Os moradores, claro, por razões óbvias, né? Não gostavam, né? Bem, E aí, só para terminar, quando terminou a administração dele, que assumiu o doutor Luiz Moreira de Carvalho, e parece que a coisa ficou mais leve, né? Parece que o ar ficou um pouco mais rarefeito na favela, o povo não resolveu os problemas de ninguém, mas pelo menos as perseguições parece que cessaram, né? Aquela intimidação parou, né? Mas eu deixo bem claro, porque eu devo reconhecer como maringaense o papel e a importância que teve o Dr. João Paulino na estruturação da cidade, na construção da infraestrutura, do asfaltamento, essas coisas todas. Isso tem que reconhecer, essa é uma coisa. Agora, do ponto de vista social e humano, realmente foi complicado. Avançando um pouquinho, houve uma polêmica durante a gestão do Silvio. Primeiro, quero saber se você tem essa informação. Primeiro, ele defendia a importância de o prefeito ter uma residência oficial. Depois, ele morou na casa do Dr. Nabi Zacarias, aqui na Zona 2, que era seu secretário, e acabou fazendo uma reforma em um banheiro com recurso público, fato que gerou inclusive uma CPI. Como que ocorreram essas histórias? Não, primeiro é o seguinte, o doutor Nabi Zacarias foi que ofereceu a casa para o Silvio, porque um dia, isso o doutor Nabi me contou depois, né? Ele chegou para o Silvio e falou, Silvio, não é possível Maringá você é um prefeito, ele morava numa casa modesta aqui na Vascaminha mesmo, na mesma rua, e aí você vai receber autoridades, você morando nessa casa. Então eu acabei de construir a casa, não mudei lá ainda, mas você vai morar lá enquanto você for prefeito. Aí o Silvio foi. Eu inclusive fui algumas vezes com o senhor Rubens Ávila nessa casa, quando o Silvio morava lá, tomar café, a dona Bárbara se viu o cafezinho lá, se via chá, aquelas coisas todas. E ele foi morar na casa. Num determinado momento, como ele fazia muita festa, churrasco e tal, e não era usual nessa época você ter edícula, banheiro pro lado de fora.
da casa, era tudo dentro de casa. E aí você imagina o desconforto, aquele monte de gente entrando dentro de casa. Aí ele resolveu, não sei se ele pediu autorização por Nabi, deve ter pedido, aí ele resolveu construir um banheiro. O problema é que ao invés dele construir com recursos próprios, ou até pedir para o Nabi construir, ele entrou com um projeto na Câmara, pedindo autorização para a Câmara para construir com recursos públicos. E aí alguns vereadores denunciaram, acho que foi até o Timbó, né? O Francisco Timbó, foi quem entrou com requerimento, pediu uma comissão de inquérito, e aquilo virou notícia nacional, foi um escândalo, né? Foi um escândalo. E aí foi notícia nacional e a administração do Silvio, por várias coisas, foi também do ponto de vista da infraestrutura e da obra, da construção de obras importantes para a cidade, foi muito boa. Mas do ponto de vista político e ético, teve alguns senões aí que... Esse foi um deles, né? Como é que era o Silvio? Ele era uma pessoa enérgica, difícil ou não? Como é que você se lembra dele? Eu me lembro dele como uma pessoa, primeiro um baita de um orador, muito bom orador. Mas ele tinha momentos assim de afável que você conseguia, por exemplo, nas entrevistas coletivas, a gente conseguia fazer boas entrevistas com ele e tal, e ouvir respostas boas sabe, e educadas e tal, e que às vezes até a gente aprendia. Mas tinha momentos que era difícil você se relacionar com ele. Eu tenho lembrança, por exemplo, de um guarda municipal que ficava aqui, o Cabo Lino, que eu nem sei se é vivo ainda hoje, e ele contava umas histórias geniais. Então, quando o Silvio, nos primeiros anos do Silvio, ele resolveu fazer aquele gabinete popular para receber a população. Estabelecia um dia, parece que era quarta-feira. Então, 7 horas da manhã, a população vinha para falar com ele. E tinha dia que ele estava mal-humorado, que ele chegava mal-humorado, e ele chegava e já mandava estender uma corda ali para que ninguém passasse daquela corda. Ele chegava, subia, não cumprimentava ninguém, segundo o Cabo Lino, o dia que ele vinha com óculos aqui e outro na testa, porque ele estava virado do avesso. E aí foi juntando aquela multidão e guarda, não, mas não pode subir, não pode subir. Aí num determinado momento, disse que ele desceu, falou, o que esse povo está fazendo aqui? Por que não deixa subir? Por que botaram essa corda? Aí brigou com o Cabo Lino. Isso só para você ver, né? E aí ele atendia o povo normalmente. Então eu não sei a personalidade dele. Você tem um outro fato interessante, que um dia eu era repórter da Folha Londrina na época, que ele teve um atrito com um fotógrafo que trabalhava comigo na Folha Londrina, porque o fotógrafo foi fotografar ele de um ângulo que ele não gostava. Ele falou, eu não gosto de ser fotografado desse ângulo. E ele exigiu que fotografasse do outro ângulo. Não sei, mano. Quer dizer, porque até hoje eu não entendi. Então ele era assim. Mas eu faço a ressalva que do ponto de vista da infraestrutura, tal qual o João Paulino foi muito importante, o Silvio foi de uma importância fora do comum, né? A começar pela rede de esgoto. Não vamos nem discutir o que houve na rede de esgoto, nas licitações, aquelas coisas todas, isso já é um outro problema. Mas a rede de esgoto, eu me lembro de um discurso que ele fez aqui, num aniversário de Maringá, que ele disse assim, eu proíbo chamar, que o cerimonial se refira a Maringá como cidade canção, enquanto a gente vê jorrando merda aqui na Getúlio Vargas, porque jorrava mesmo. Estourava a fossa séptica aqui, escorria na calçada. Enquanto não fizer uma rede de esgoto, eu proíbo que se chame Maringá de cidade canção. E aí ele começou a rede de esgoto, que foi uma obra que depois teve sequência, foi ampliada, mas ele foi que amarrou o guiso no pescoço do gato, né? Isso é preciso reconhecer, né? E teve problema de relacionamento político, porque ele era de difícil relacionamento mesmo. Mas eu devo reconhecer que ele era um baita de um tribuno, era um grande orador. Em 75 a TV Cultura de Maringá foi fundada, mas parece que houve uma história interessante sobre o terreno onde os diretores da emissora gostariam de adquirir para instalar sua sede, mas o prefeito Silvio não teria autorizado. Como é que foi essa história, Messias? A história é que eles iam construir um prédio para a TV Cultura, o grupo Samuel Silveira e Joaquim Dutra, aqui na Praça das Antenas, ali onde é a Praça das Antenas hoje. Não tinha nada ali, mas já era demarcado, já estava no plano diretor, que era no código de postura, sei lá, que era uma praça. E aí eles fizeram um projeto para construir lá. Estavam tentando viabilizar legalmente o terreno para a construção. E o Silvio botou o pé e falou que não, isso aqui é uma praça. E aí começou a briga do grupo, do Joaquim Dutra e Samuel Silveira com o Silvio, por causa desse problema. E aí a TV Cultura tinha prazo para se instalar, porque era concessão. E aí o que eles fizeram? Eles alugaram esse prédio que é hoje, que pertencia ao Instituto Filadélfia. E aí foram feitas as adaptações e hoje, eu não sei se eles compraram o prédio, deve ter comprado, está lá até hoje. Por conta desse problema,
a TV Cultura e o Silvio ficaram atritados, e a TV Cultura, na inauguração, o Silvio era prefeito, e havia até uma orientação para os câmaras a pegar o Silvio só de costa, nas imagens da inauguração. E todas as imagens que apareciam da inauguração, eu não sei se você chegou a ver em algum artigo, todas ele aparece de costa, exatamente por esse motivo. E como a briga foi se acirrando, chegou a um ponto que o Silvio, por exemplo, chegou a proibir caminhão de externo da TV Cultura de gravar jogos do Grêmio no Campeonato Nacional. Na época eu trabalhava lá, e para passar os gols do Grêmio no Fantástico, para mandar para o Fantástico, a gente tinha que pedir emprestado da TV Tibagi, que não fazia isso com muito boa vontade, mas havia um relacionamento pessoal do esporte e conseguia, porque a Tibagi tinha perdido a programação da Globo, né? Por causa daquela briga do Pimentel lá com os militares, né? E aí a programação da Globo estava aqui, né? Então, mas mesmo assim cedia as imagens. A gente tinha que buscar de carro lá em Apucarana a rolo, né? Que era gravado naqueles rolos, né? Você comentou uma coisa bastante interessante, que alguns meses antes do Silvio morrer, vocês fizeram uma entrevista com ele. Como é que foi isso? O Silvio deixou, em 78 para 79, ele estava em casa, e ele tinha perdido a eleição de deputado, porque ele queria ser candidato a deputado federal e tentou convencer, isso é história, né? Tentou convencer o vice dele, que era o Valber Guimarães, a ser candidato a estadual. E o Valber falou: não, eu vou ser federal. E houve um desentendimento entre os dois, e eu lembro disso. Eu sei porque eu era muito amigo do Valber, eu tomava muito café com o Valber, e ele me contou isso, que o Silvio falou para ele: olha, Aí ele falou assim: não, eu queria ser, porque aí um vai atrapalhar o outro, se você for deputado estadual, você se elege. Aí o Valber falou: não, eu quero ser federal, eu vou me eleger, você não se elege. O Valber se elegeu deputado federal e o Silvio não se elegeu, né? E chegou em 78, ele estava praticamente isolado, né? E aí não aparecia na mídia mais. Aí um dia o senhor Rubens Ávila, que era editor-chefe da TV Cultura, chegou para mim, que eu era repórter da TV Cultura. Aliás, foi, acho que o primeiro repórter com a sonora, né? Porque antes não tinha sonora. Ele falou: eu vou agendar uma entrevista com o Silvio, porque eu não sei, porque na hora dessa, se ele falecer, por exemplo, nós não temos nada dele por causa dessa briga, não temos nada dele para pôr no ar. Agendou, eu fui lá fazer a entrevista com ele na Rui Barbosa. O tema era o fim do bipartidarismo. Inclusive eu tinha uma orientação para gravar no máximo 1 minuto, no máximo 2 minutos de entrevista. Mas aí eu fiz a primeira pergunta para ele sobre bipartidarismo, ele falou, e eu não conseguia cortar, né? Aí como consumiu quase todo o magazine inteiro, tanto é que quando eu cheguei na redação junto com o Giada, o Zé Antônio Tofaneto, o seu Rubens, mas deu uma bronca danada na gente, né? Porque, não é, vocês deviam ter desligado a câmera. Eu falei: mas não tinha como, né? Porque 2 minutos de entrevista, estava bom, mas o Silvio era muito eloquente, né? Ele falava, ele tinha uma verbalização fácil, né? Ele desenvolvia os temas, só que ele falava e você não conseguia, tanto é que eu não consegui fazer a segunda pergunta, né? Eu não conseguia, porque eu era inexperiente como repórter, segurando o microfone, fazia pouco tempo que eu estava, né? Porque eu podia ter puxado o microfone, fazer a pergunta e tal, mas eu não tinha ainda esse traquejo, né? Que depois eu acabei adquirindo com o correr dos anos, né? E aí aconteceu isso. Alguns meses depois, que 3 ou 4 meses depois dessa entrevista, o Silvio faleceu. E tanto é que eu cheguei, o seu Rubens passou um bip pra gente, porque na época não tinha celular, não tinha... só tinha bip mesmo, né? E aí bipou, a gente ligou na redação, falou: corre lá na casa do Silvio da Rui Barbosa, que ele acabou de falecer. Ele faleceu no aeroporto, né? Subindo no avião para ir para Curitiba. E aí o corpo está lá na Rui Barbosa, na casa dele. Aí chegamos lá, ele estava em cima de uma mesa. Eu lembro que estava a dona Bárbara chorando num canto, estava a Cristina, que faleceu também, e a filha mais nova, que eu não me lembro o nome, e o Ricardo e o Silvio filho, não estava, né? Acho que eles estavam para fora, não tinham chegado ainda, né? Essa é a lembrança que eu tenho. E aí, quando ele faleceu, a gente acabou usando, não toda a entrevista, mas grande parte da entrevista, que era exatamente sobre o fim do bipartidarismo. Na época era MDB e Arena, né? O João Paulino, ele foi eleito novamente em 76. Na disputa de 68, ele havia sido derrotado pelo Adriano Valente. Sim. Tendo vencido como deputado federal depois, comentam que o João Paulino não gostava de avião e ia para Brasília, às vezes, de Fusca, com frequência. O que você acha que levou o João Paulino a voltar a disputar um cargo
no Executivo Municipal, porque ele já estava crescendo, já era deputado federal, por que ele teria voltado? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, uma coisa é certa, né? Quer dizer, todos os parlamentares que se elegem ao estadual ou federal, normalmente o sonho deles é administrar o seu município, ou ser prefeito, ou ser governador. O João Paulinho devia ter um objetivo, que ele já tinha sido prefeito uma vez, né, de querer ser uma segunda vez, certamente para completar algum projeto que eles não teve tempo, que era só 4 anos, e porque eu não lembro da explicação que ele deu para justificar isso. O que eu sei é que houve na época uma grande resistência e que criou-se até uma palavra de ordem da oposição: volta para Brasília, João Paulino, volta para Brasília, deputado. E aí dizia que ele não tinha feito nada, que ele só tinha tomado cafezinho, volta para Brasília. Mas ele não deu muita bola para aquilo, acabou se candidatando, se elegeu, e aí depois acabou deixando a administração na mão do Sinclair, porque ele foi indicado para vice do Saul Raiz, né, vice-governador. E aí o Sinclair, que morreu prematuramente, que aliás era uma figura extraordinária, eu fui inclusive aluno da esposa dele, né? E aí, essa é a história que eu sei. E como é que era quando o João Paulino foi eleito depois nesse período? Você já era repórter da TV Cultura. Como é que era entrevistar o João Paulino, sendo que ele tinha sido responsável por exterminar a favela que você morava e tal? O que você se lembra disso? Mas nessa época eu não tinha tido ainda esse contato dele, ele não sabia que eu era da favela. E eu, como repórter, naturalmente, eu não ia chegar e dizer que eu era da favela. Então eu agia profissionalmente. Tinha as entrevistas coletivas, tinha os eventos, eu ia, fazia as perguntas que tinha que ser feitas, normal. E ele sempre foi muito afável assim, com a imprensa, a gente chegava, ele brincava, e a gente fazia as entrevistas normais. Não lembro assim, de nenhum problema que ele tenha criado, não, né? Porque uma coisa é certa, né? Seja quem for o político, mesmo o Silvio, que tinha aqueles rompantes dele, aqueles momentos dele difíceis, quando você chegava com o microfone, ligava uma câmera, botava o microfone, ele se transformava, ele se tornava uma pessoa afável, agradável, e tanto é que nem com o Silvio, nem com nenhum, eu não lembro ter tido assim nenhum atrito, alguma pergunta que eventualmente ele tenha respondido assim com mau humor, não me lembro disso. Você comentou aí, eu queria que você falasse um pouquinho. No final da gestão, o João Paulino se afastou, né, para concorrer como vice na chapa do Saul Raiz, e quem assume é o Sinclair Sambati. Como é que o Sinclair era como prefeito? O que você se lembra dele como personalidade? Em termos assim de realizações de obras, eu me lembro que ele também teve muito pouco tempo, né, para fazer qualquer coisa. Mas ele era uma figura afável, sabe, aquela pessoa agradável de você conversar com ele, o cara está sempre alegre. Eu nunca vi o Sinclair, por exemplo, de mau humor, né? Mas a imprensa convivia com ele numa boa, sabe, era uma figura. Você chegava no gabinete às vezes para fazer uma entrevista, ele recebia todo mundo do mesmo jeito. Ele era uma figura diferente, muito afável, um cara muito... Eu gostava muito dele, e mais ainda da dona Lia Sambati, que foi minha professora na universidade, no curso de Estudos Sociais, que era uma figura extraordinária. Legal. No início dos anos 80, entre 83 e 84, a gente perdeu o Luiz Gabriel Sampaio e o Sinclair Sambati. Os dois de acidente, né? Trágica. É. O Gabriel Sampaio estava voltando de Curitiba. Morreu na Serra do Cadeado. O carro bateu contra ele na contramão. E o Sinclair estava aqui também no contorno sul, trocando pneu, um caminhão passou e uma corrente enroscou nele. Eu queria que você falasse assim, a percepção sua é que eles eram grandes personalidades políticas que iriam crescer ainda mais? O Sinclair não sei, porque ele era uma pessoa assim, um pouco calma, eu não percebia nele nenhuma ambição maior. Não dá para perceber nele que ele tivesse. O Gabriel Sampaio sim. O Gabriel Sampaio era dinâmico, quando ele foi secretário de Educação, ele agitou essa secretaria, promovia gincanas culturais, né? E ele tinha ambições de se eleger deputado estadual, e eu acho que ele tinha ambições. Era um vulcão, o Gabriel, né? Politicamente, andava para todo lado, organizava as coisas. Como secretário de Educação, ele revolucionou essa Secretaria da Educação, que funcionava aqui na esquina da Duca de Caxias com a 15. Era gincanas direto, gincana cultural, era promoção atrás de promoção, e ele sempre... Então, Gabriel, sim. Agora, o doutor Sinclair, não acredito, não. Eu achava ele muito, muito desapegado
com o poder. Eu acho até que, eu não sei qual foi a costura que levou ele a ser vice do João Paulino, mas eu tenho minha convicção de que ele não se ofereceu. Acho que tiveram que insistir muito para ele aceitar, né? Como insistiram, por exemplo, com o João Ivo para aceitar ser vice do Zé Cláudio, né? Como que era o Saíde Ferreira? Você se lembra das eleições de 82? A de 82, que ele disputou uma, que ele ficou, acho que em terceiro, né? Eu não tinha contato com ele. O que eu sei é que a estrutura dele, dessa eleição, foi uma estrutura da primeira eleição, aquela que ele perdeu, como nunca antes visto, né? O que tinha de carro, coordenação na rua, ele trouxe gente de fora para organizar o marketing da campanha, e parece que o chefe da campanha, acho que era o Ayrton Cunha Rego, né? Que tinha uma loja de tecido, né? O senhor Rubens Ávila, por exemplo, que foi meu chefe na TV Cultura, chegou, acho que até a participar dessa campanha, a trabalhar na assessoria. E eu saí politicamente, era conhecido como médico, mas politicamente ninguém conhecia. E ele, na época, ele fez uma votação extraordinária, porque ainda foi na época do bipartidarismo, né? Tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3. Ele foi na mesma eleição, disputou ele, o Gabriel Sampaio. E qual foi o outro? Deixa eu conferir aqui. A memória... Memória de livros nos ajuda. Vamos lá. Foi o João Paulino pela... O João Paulino, foi nessa que o João Paulino se elegeu. Aí... Horácio, MDB. Exatamente. Saí de Arena 2, Gabriel Sampaio, Valber Guimarães e Antônio... E voltando nessa questão do João Paulino, só porque agora que eu dei essa lembrança, que o João Paulino, quando ele foi convidado, agora eu lembrei, que insistiram para ele ser candidato, até porque existia um receio da eleição do Horácio, né? Insistiram para ele e ele disse, eu só aceito ser candidato se eu tiver a garantia de que eu vou me eleger. E aí fizeram aquela composição com candidatos que tinham condições, potencial de voto, pelo menos tinha a estrutura financeira, que era o Saíde, o Gabriel, que era na época, que foi uma figura como secretário do doutor Adriano, que foi uma figura que teve uma mídia extraordinária, que teria grande quantidade de votos, e o João Paulino, que tinha aquele eleitorado fiel, que ele tinha certeza que ele não faria menos daquela faixa, em torno de 18 a 20 mil votos, quando de fato ele fez, parece que na época, não lembro se foi 18 e poucos mil votos, e ele ficou na frente, do Gabriel foi o segundo, o Saíde foi o terceiro, e o João Paulino foi o primeiro. Aí na soma dos três, a Arena fez mais votos do que o MDB, até porque nas candidaturas do MDB só o Horácio fez muito voto. Aí o segundo mais votado, que foi o Valber, que fez uma votação pequena também, e aí o Silvio, na época, escolheu como candidato dele o Antônio Assunção, que era secretário de obras, que teve uma votação pífia, né? Entendeu? E aí facilitou o caminho para o João Paulino se eleger para o segundo mandato. Ele começou a fazer o nome dele ali em 76, Exato. depois ele vem em 82. Exatamente. Depois ele vem em 82, se elege. Depois hoje, foi no primeiro mandato que houve aquela prorrogação, né? Que ele foi o único prefeito que governou com 2 anos a mais, teve um mandato de 6 anos, né? O João Paulino também, porque o João Paulino saiu antes. Né? Ah, tá, 76, 82, 83, 88. E o Saíde também fez, na primeira gestão, uma administração muito boa, né? Principalmente de destravar a cidade, ele fez muitas ligações. E na segunda gestão ele fez uma obra que Maringá não conhece, porque é uma obra enterrada, que é o túnel Line. Na época ele foi muito criticado, porque ele vendeu as ações que o município tinha da Sanepar para bancar, que custou na época $2 milhões, que é aquele túnel que começa ali onde era o viaduto, ali na Avenida Center, e joga a água das galerias todas do centro lá no Parque do Ingá. E é um túnel line, eu tive a oportunidade na administração do João Ivo, que veio um pessoal do DENIT, e a gente entrou na Litorina, eu assessorava o João Ivo, e a gente foi correr esse trecho, e a Litorina parou exatamente na boca do túnel, né? Era um túnel enorme, 2 metros de altura, e todo revestido em alumínio, né? Uma coisa assim, quando bateram um farol lá da Litorina, e ficava mais ou menos parecido com essa iluminação aqui, né? E graças a isso, é que hoje Maringá não tem inundação no centro, porque toda a rede de águas pluviais aqui de coleta vai para esse túnel line e joga lá no Parque do Ingá, entendeu? E uma obra que foi feita com uma tecnologia tão avançada que ninguém percebeu. Furou por baixo do chão, passou ali pela São Paulo, ninguém percebeu que estava sendo feita a obra. E o Saíde, até um dia eu perguntei para ele, por que o senhor não divulgou isso?
Eu falei, não, isso é obra enterrada, o povo, obra enterrada é obra de infraestrutura importante, que poucos fazem. Eu faço porque eu não tenho essa veleidade. Na primeira gestão dele tem um projeto importante, o Said, que ele cria o Ubamar para fazer a retirada do pátio de manobras e da estação aqui do centro. Sim. Tinha um problema aqui, Tinha, muito sério. atravessar por norte da cidade. Então, como é que era esse problema aqui no centro da cidade? O trem fazia todas as manobras ali, que tinha a estação ferroviária, né? E para você cruzar para o lado de lá, você tinha que passar no meio dos trilhos, ele até subir entre um vagão e outro para poder... Quando tinha jogo do Grêmio, que lotava aquele estádio, a gente vinha de ônibus circular, né? Até aqui a Praça Raposo Tavares e ia a pé até o estádio. E era um problema para você atravessar ali. Quando o trem estava fazendo manobra, você tinha que esperar, né? Ou aí o trem parava, o pessoal passava. E do lado de lá tinha toras de madeira enormes, aquelas pilhas enormes do lado de lá da linha, já quase chegando no estádio, né? Então era um problema muito sério. E quem primeiro começou a pensar nisso foi exatamente o Silvio Barros, quando ele negociou com a rede ferroviária e fez aquele transbordo, que ele chamava de transbordo de Itaipu, porque essa mudança foi um processo. Não começou com saída, com o projeto Ágora, né? Começou lá atrás com o Silvio Barros, porque a justiça tem que ser feita, né? E ele começou a negociar. Depois veio o Ricardo, que também houve aquelas negociações para tirar aquelas casas lá. Houve inclusive um problema judicial, que acho que até hoje não foi resolvido, porque ele tirou os moradores dali, botou num outro local lá perto do Borba Gato, criou uma colônia lá e eu lembro que até pouco tempo atrás tinha uma pendência judicial de indenização daquele povo que foi despejado, que eram ferroviários, né, da estação ferroviária. E aí tirou, queira ou não, e aí o Said praticamente completou a obra fazendo o projeto Ágora, né? Que inclusive quando a gente lançou a Poisé na primeira edição, a gente fez a reportagem exatamente sobre isso, porque ainda tinha os trilhos, né? E aí foi feita uma foto aérea, a gente conseguiu uma foto aérea na prefeitura, e o Cautué montou uma maquetezinha, como seria o projeto Novo Centro, com base num projeto inicial que fez as torres todas ali, e a gente fez a capa como se o Novo Centro já estivesse pronto. Eu lembro até disso, do título que a gente colocou, a plástica bilionária, que na época era bilhão, né? Bilhão do Novo Centro, né? E aí o Said sim tem o mérito, porque o projeto Ágora aí consolidou esse problema. E ele teve muito problema para destrinchar os problemas de terrenos, os problemas judiciais que tiveram nos terrenos lá quando começou a desocupar essa área aí, né? Agora, você imagina se Maringá tivesse a linha de trem hoje, se não fosse subterrânea, que caos que não seria isso, né? Então é por isso que eu acho que os gestores do passado, todos, uns com uns problemas, outros com outros, mas foram visionários, né? Que tiveram essa visão. O doutor Adriano, por exemplo, que é uma figura que eu admirava muito, que tem projetos fantásticos, era um visionário, né? Ele fez coisas que se você for parar para pensar, igual ao próprio campus universitário, que começou na gestão dele, o parque de exposições, tem até uma história do parque, não sei se eu posso já entrar nesse assunto, que quando o doutor Adriano formou o ETPlan e trouxe acho que é o Quiroga, que era um arquiteto famoso que ele conheceu no Rio, aí casou com uma moça de Paranavaí, veio morar em Paranavaí, o doutor Adriano ficou tão encantado com ele que quis trazer ele para Maringá e trouxe, montou o ETPlan, e da prancheta do ETPlan, que eram engenheiros recém-formados na UEM, administradores, ele formou e deu liberdade total para esse pessoal planejar. E aí da prancheta do ETPlan nasceu, por exemplo, o Parque de Exposições. E aí teve um problema, porque o Quiroga foi conversar com o Alfredo Nifre na Companhia Melhoramentos para doar o terreno, e o doutor Alfredo Nifre falou para eles, mas não tem como doar, vai fazer um parque de exposição para gado, Maringá não tem gado aqui em Maringá. E como é que vai dar um parque de exposição, um parque agropecuário se não tem gado? E aí o Queiroga trouxe a informação do doutor Adriano, e o doutor Adriano foi lá falar com o doutor Alfredo Nifre, e o doutor Alfredo Nifre repetiu o argumento. E o doutor Adriano, tá bom, doutor Alfredo, Maringá não tem gado, mas todo o gado da região, os proprietários fazendeiros são todos de Maringá. Matou o argumento do Alfredo Nifre, então está concedido. E concedeu o espaço para fazer o parque de exposições. Legal. Ô Messias, para terminar, eu queria que você falasse, você chegou aqui em 1960 com seus pais, você viu uma Maringá. E como é que era essa mesma Maringá em no final da década de 1980? Como é que era essa cidade?
quais mudanças a gente pode destacar? É preciso destacar, começar a destacar pela mudança, né? O processo, o início do processo a mudança da ferrovia, da estação ferroviária tirada dos trilhos. E um outro problema que Maringá tinha muito eram os paralelepípedos aqui no centro, que nenhum prefeito não teve tempo ou não teve disposição para fazer isso, porque era uma coisa muito terrível, tinha que arrancar todos os paralelepípedos, botar asfalto, que paralelepípedo é terrível, você lembra? Você anda de carro aí e tal. Mas era o que tinha, porque da Americana para baixo e da Paraná para cima era terra, né? Depois foi asfaltado, depois que a Avenida Brasil foi asfaltada, e aí o doutor Adriano veio e fez essa obra retirou todo o paralelepípedo do centro e colocou asfalto. E com a levou para o Parque do Ingá. E tem uma história muito interessante no Parque do Ingá, que eu vou aproveitar o gancho aqui para falar, que quando foi projetado o Parque do Ingá, ele queria fazer o lago. Isso eu sei porque numa conversa ele me contou isso, ele deve ter contado para outro, para o Reginaldo também. Aí ele disse que ele chegou lá e os engenheiros estavam traçando as ruas e estava projetado o sacrifício de algumas árvores. E ele falou assim, não vai cortar árvore nenhuma. Eu falei, Antônio, como é que vai passar uma rua aqui sem cortar árvore? Ele falou assim, aqui não é para entrar carro. Você desvia, faz curva, o tanto que quiser aqui, é só para entrar pedestre, né? No máximo bicicleta, né? Você não precisa entrar carro. E aí não deixou que se cortasse nenhuma árvore para passar aquelas ruazinhas lá dentro do Parque do Ingá. Você pode ver que as ruas tudo assim, exatamente por causa disso. E uma outra coisa que ele fez é que ele foi pessoalmente para fazer o Lago do Ingá e mandou os caras medir a vazão, qual a vazão que tinha nas minas, botar aquelas latas de 20 litros, lata de querosene, medir quanto tempo. Eu sei que ele fez onde é que ele arrumou essa fórmula, para saber quanto tempo demoraria para preencher o Lago do Ingá. E aí ele deu isso praticamente mastigado para os engenheiros e arquitetos que projetaram o Parque do Ingá. O doutor Adriano era fantástico, era um gênio, né? E ele fez isso, né? Então eu lembro disso, a universidade também, que eu já contei essa história, não sei se cabe aqui, quando foi criada a universidade, porque o Paulo Pimentel queria criar a Universidade do Norte, que seria em Londrina. Maringá teria uma extensão. Mas Maringá e Londrina, você imagina a rivalidade criada principalmente pelo futebol, tu acha, não. Ou cria uma universidade em Maringá, nós não queremos fazer parte da Universidade do Norte, ser subsidiário aqui de Londrina, não dá, né? Apesar de que ele veio de Londrina, né? E aí ele tentou convencer o Paulo Pimentel, não teve jeito. Aí um dia ele pegou o Galaxy da prefeitura e foi para Curitiba, numa segunda-feira, chegou 7 horas da manhã na frente da casa do Paulo Pimentel, colocou o Galaxy no portão, que o governador já ia sair para ir para o palácio. E antes ele pegou a cópia do decreto, pediu para fazer o decreto de criação da Universidade de Maringá lá no Palácio, fizeram, ele levou a cópia e chegou para o doutor Paulo Pimentel. Quando o Pimentel saiu, falou, o que é isso, Adelfo? Não, eu estou aqui porque eu quero que o senhor assine o compromisso aqui para fazer a Universidade de Maringá, porque se o senhor não fizer isso, eu vou mobilizar todos os municípios da região para se insurgir contra o senhor. Quando o senhor for lá, o senhor vai ouvir um barulho que o senhor não possa imaginar. Ou o senhor cria a Universidade de Maringá e arquiva essa ideia de fazer a Universidade do Norte com extensão em Maringá, ou então vai ter problema, porque nós não vamos aceitar. E aí o Pimentel foi lá, assinou no capô do Galaxy, e aí nasceu a nossa UEM. Legal, legal. Messias, acho que é isso. Temos todas as informações aqui. A gente já entrevistou mais de 20 pessoas. Que bom. Mas suas memórias aí foram muito legais, trouxeram bastidores interessantes. Mas tem coisas que às vezes a gente não lembra por causa da idade, você vai esquecendo de detalhes, né? Porque a história vivida, você consegue contar em detalhe, mas a idade acaba fazendo com que alguns detalhes fujam, a gente perde a lembrança de algumas coisas. Mas é importante.